estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem. Então hoje estamos aqui com o Padre Ferdinando, Padre Redentorista, trabalha em Aparecida, né, e veio aqui na nossa diocese, na nossa paróquia, né, dar uma formação, né, ele que trabalha junto à editora Santuário, né. Então vamos aí saber um pouquinho aí sobre o Padre Ferdinando, né? Qual que é o nome do senhor, Padre Ferdinando? Eles me chamam, né, de Ferdinando Mancílio. Eu sou paulista de nascimento, ali da região de Ourinhos. Minha cidade propriamente chama-se Ribeirão do Sul, uma cidade pequena, mas está ali na região de Ourinhos. Meus familiares são todos de lá. Eu sou padre redentorista, já estou indo agora em março para 38 anos de padre. 38 anos. Não é de idade não, é de padre, viu? Porque da idade eu não vou falar não, sabe? Aí não convém falar. Eu ia perguntar para o senhor que ano que o senhor tinha nascido, então não pode falar, né? Bom, eu nasci no ano de 1952. 52? Em outubro, no dia 11 de outubro de 1952. Quantos irmãos o senhor E tinha? tenho 38 anos de padre. Você quer saber a minha idade? Tem que fazer as contas agora. Quantos irmãos o senhor tinha? Eu tenho mais 4 irmãos, 3 irmãs e um irmão que faleceu há 1 ano e meio, quase 2 anos já atrás, né? O senhor morava na roça, morava na cidade? Sim, meu trabalho foi sempre da roça e na minha região, naquele tempo, era forte a plantação, a cafeicultura, né? Então a gente trabalhava na lavoura de café, cuidando e era o sustento da gente, era o café, né? Que a gente produzia, e então era subsistência nossa também e outras plantações, mas assim mais de subsistência mesmo. Como que foi a infância do senhor? Bom, a minha infância tranquila, na roça, né? Aquele trabalho de ir na escola, sair da roça, ir para a escola, voltar. Depois também já, mesmo como criança, naquele tempo podia trabalhar, né? Criança podia trabalhar, já trabalhava ali em casa mesmo, arrumando as coisas, quintal e tal, e depois na roça ajudando o pai também. Ele não obrigava, mas a gente ia, né? Sim. E eu digo que não fez mal nenhum trabalhar na adolescência não, viu? Não fez mal nenhum, né? E não me arrependo nem um pouco de trabalhar ali. Então, era isto E os pais do senhor, como que eles eram? Meus pais eram também simples, sempre foram da roça e pessoas muito simples, né? Mas era aquilo que a gente aprendeu na filosofia, né? Eles tinham sempre esse conhecimento a priori, né? Ou seja, a luta da vida, observar as coisas da vida, da roça. Então eles souberam passar para a gente valores muito profundos na vida, né? E como que nasceu esse desejo, né, da vocação? A minha família teve sempre uma certa ascendência religiosa. A minha mãe sempre procurou educar os filhos à medida do possível para ela no lado religioso. E a minha casa era sempre frequentada por religiosos, religiosas, padres, né? Eu me lembro que em Ourinhos tinha um seminário e sempre, às vezes, os seminaristas iam lá buscar as coisas lá no pomar. Meu pai sempre gostou de ter um pomar grande, então eles iam lá para buscar frutas, essas coisas todas, né? Portanto, foi assim, muito simples, e os pais sempre nos ajudando e conhecendo mais de perto este lado. Bom, uma coisa é certa, eu não queria ser padre de jeito nenhum, né? Não queria. Teve minha vida normal, de jovem, né? Acho que posso dizer sem problema nenhum. A gente teve as namoradinhas, né? Sim. E aí, mas um dia eu pensei, eu quero ajudar as pessoas, o que é que eu vou ser?
Eu queria, na verdade, ser policial. Procurei ir atrás disso e foi encaminhado algumas coisas, inclusive, né? Mas eu queria ser policial já de rodovia, não era rodoviário, não queria Sim. ficar policial em cidade, não. Mas depois a coisa ficou meio assim, aí eu resolvi ser padre, né? E aí procurei os redentoristas que me aceitaram e já fui para o seminário sem conhecer o seminário e fui com este desejo, vou ser padre. Que ano que o senhor entrou no seminário? No seminário eu entrei em 1973. 73. O senhor tinha uns 21 anos, então? Eu estava com 20 anos. 21 anos eu completei no seminário, claro, mas já estava no primeiro ano de seminário mesmo. A formação dos redentoristas foram quantos anos? Então, aí eu passei naquele tempo era chamado colegial, era aulas internas, né? Eram os padres que ministravam as aulas mesmo e era um estudo bem sério, puxado, né? E depois a filosofia, mais 3 anos, então somos 6 anos. E por ser religioso, eu tive o ano de noviciado, 7 anos. E depois a teologia, mais 4 anos. Então, tudo somando aí 11 anos. 11 anos. E o senhor já trabalhou aonde tantos, nesse período que o senhor de padre? Eu trabalhei 13 anos nas missões redentoristas, isso desde o comecinho de padre até 1998. Né? E depois eu trabalhei na formação de teologia, 2 anos. Depois eu fui enviado pelo meu superior para Aparecida e lá eu fiquei no Santuário Nacional, fiquei 6 anos em 2 etapas. Depois fiquei na paróquia também 2 anos e o resto na editora. Na editora eu já estou quase 20 anos trabalhando na editora. Já está bastante tempo na editora. E nesses períodos que o senhor trabalhou de padre, nas missões, no santuário, teve alguma experiência assim que ficou marcante na caminhada? Eu acho que todo o trabalho ele tem a sua experiência que nos ajuda a amadurecer, né? Eu diria assim que a editora me trouxe um amadurecimento muito bom para uma certa visão da vida, das coisas, porque a gente está mexendo ali continuamente com textos, né, e de todos os naipes, digamos assim, né? Então isto vai trazendo para a gente esta experiência boa da gente aprender a conhecer as coisas. Agora, pastoralmente, a experiência maior foi das missões mesmo, né? Porque primeiro pelo próprio trabalho e pelo desafio que esse trabalho impõe, né, para nós. Então, uma grande experiência. Não posso deixar de citar o santuário também, que no atendimento do romeiro também é de uma riqueza muito grande, e ali a gente aprende muito atendendo os romeiros, fundamentalmente nas confissões, né? Sim. Conhecendo o jeito das pessoas, os dramas das pessoas, e o jeito de ser igreja também, tudo isto forma um todo nesta experiência sacerdotal da gente. O senhor que produziu o material do terço dos homens, eu acho que tem os livrinhos, foi o senhor, não foi? Sim, eu fiz os homens rezam o terço, né? Sim. Eu já comecei invertendo, porque falava muito o terço dos homens e eu pus os homens rezam o terço. E a gente tentou então elaborar ali um pouco o histórico e um certo dinamismo comunitário para o pessoal poder ter um elemento para pensar, para ajudar as pessoas a rezarem, né? Então a gente elaborou esse terço, sim, e graças a Deus teve boa aceitação, continua tendo, né? Os homens rezam o terço, e aí começou o terço das mulheres também. E aí a gente também fez, as mulheres rezam o terço, né? Então estamos empatados, homens e mulheres. E como você vê o crescimento, vai crescer muito os grupos, né? Em todo o Brasil, né? E a Romaria está crescendo a cada ano, né? A Romaria, antes da pandemia, ela nos surpreendeu, porque ela chegou a ter
70 mil homens na peregrinação, né? Isto é um número para romaria, uma romaria específica, isto é impressionante, né? E ver todos aqueles homens dentro do santuário rezando é uma coisa impressionante. Eu vejo assim, a igreja, ela é de Cristo mesmo, ela caminha, independente de nós até, né? Porque Deus vai fazendo, o Espírito de Deus vai fazendo nascer entre nós coisas grandiosas, maravilhosas, como este terço dos homens, né? Que começou assim de modo tão simples e cresceu assim de modo tão rápido e com uma aceitação tão grande, né? Sim. O que eles fazem aí nas comunidades, a gente tem testemunho do trabalho desses homens que frequentam o terço, trabalhos muito grandes aí nas comunidades, coisas muito belas, né? E a gente vê que assim, as pessoas que não tinham essa ligação com a comunidade, com a igreja, através do terço dos homens, eles se aproximam, né, da oração. Um sentido que eu acho aí no terço dos homens e que para mim é fundamental foi essa descoberta da pertença que os homens tiveram para a comunidade. Sim. Né? A comunidade. Eu pertenço a uma comunidade. Eu sou filho de Deus, eu tenho fé, eu participo de uma comunidade, eu pertenço a essa comunidade, né? Sim. Até que um grupo de homens que eu conheço, eles disseram: padre, esta igreja precisa ser reformada. Ele falou: de que jeito? E eles disseram: o senhor nos dá licença, nós cuidamos disso. Bom, reformaram, né? Sim. Então, é um trabalho, reformar a igreja toda, com pintura, etc. E se organizaram e sem ônus, né, para a paróquia. Então, só para lembrar algo que o sentido de pertença faz a coisa acontecer. Sim. Quer ver que eu estava em Tefé lá, nossa, os grupos, né, todo o Brasil, né, e os homens, nossa, eles tinham assim, algo forte, né, que nem algo que antes não tinha e que através do terço eles sentiram essa pertença à comunidade, né? Eu acho que o barulho. A moto é boa, silenciosa, assim é bom. Então, na verdade, a igreja ela tem que ser ministerial, né? Nós temos na igreja, de fato, muitos movimentos. Eles são importantes, têm o seu valor, mas não temos nenhum movimento, digamos, que dava-se uma prioridade mesmo para o homem, né? Sim. Porque o homem quer essa identidade muito próxima, né? Quer junto seus companheiros, tal. Digamos, se eu for fazer um time de futebol misturado homens e mulheres, não vai para frente esse time. Sim. Por que o futebol vai para frente? Porque são os homens, é algo da psicologia, né, do homem, isto. Não é que está desprezando a mulher, nada, mas é esta identidade dele que faz ir para frente. Então, o terço dos homens, ele dá uma característica muito própria para ele e que isto é importante, né? É claro que tudo surgiu, até nem isto foi pensado, mas a realidade é esta, né? Sim. Deus age nesta realidade humana nossa. Sim. E esse trabalho que o senhor vem realizando, né? A gente conheceu o senhor lá em Tefé, né? Realizando esse trabalho junto às paróquias, a formação, né? Através da editora Santuário. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência, como que está sendo. Sim, esse trabalho nós da editora chamamos de Ação Missionária Deus Conosco. Ele nasceu assim de modo muito simples porque estávamos em 2017, 300 anos da pesca da imagem de Nossa Senhora, e a gente disse: nós estamos aí há mais de 100 anos, a editora vai completar neste ano 122 anos, né? O que é que nós podemos fazer então, né? Porque ela nasceu, a editora, sobre os auspícios de Nossa Senhora mesmo. E aí então, com a conversa entre nós somos 4 que trabalhamos, e alguns leigos também,
aí chegamos a esta ação missionária de ir para as paróquias que pedem e ajudar, né, na formação da liderança, porque a vocação da editora Santuário é uma vocação catequética, de formação para o povo de Deus mesmo. Então, começou de modo muito simples, né? E aí a gente começou a realizar esse trabalho, indo nas paróquias e fazendo este anúncio que o pároco sempre pede. A gente não escolhe o assunto, é o pároco quem escolhe. Tem dado bom resultado, né? Porque o povo precisa, sim, de formação. A igreja ensina que isto é importante e a gente está aí para continuar esse trabalho que todos nós, inclusive colaboradores, valorizamos muito na editora. O senhor já percorreu várias regiões do Brasil nesse trabalho? Sim, você já citou Tefé, quando você estava lá, né? Sim. E no Amazonas a gente passou já também pela Diocese de Coari, pela Prelazia de Borba, fomos lá no Acre também, precisamente na cidade de Feijó. Foi um trabalho também lá bonito, durante 3 dias seguidos. E depois fomos para o sul, para Paraná, etc, etc, né? E então nós estamos aí, a pandemia quebrou um pouco, claro, este ritmo que estávamos tendo e estamos recomeçando agora. Eu não saberia citar agora quantos lugares nós fomos, mas sim, é mais de 1 dúzia já de lugares, sem dúvida nenhuma. Mais de 1 dúzia? E como que o senhor sentiu lá o pessoal do norte, lá? Como que é aquela região lá? O que o senhor sentiu naquela terra? Norte. Eu primeiro fiquei apaixonado pelo estilo do povo, pela realidade daquele povo, né? Onde o rio é a estrada, né? E depois a realidade, o tipo a cultura, na verdade, daquele povo, que infelizmente nossos maus políticos aí não entenderam nada disso, estão olhando só o lucro, destruindo uma realidade da natureza e do povo também. Isso é um pecado social, isso não é desenvolvimento social, isso é pecado social. Bom, para mim eu fiquei apaixonado sim por aquele povo, até me propus a voltar a trabalhar lá, mas é claro, eu sou religioso, não é só o meu querer que vale, mas é um povo desejoso e ansioso também para aprender mais, né? Sim. Eu me lembro que lá na Prelazia de Borba, o cacique de uma tribo indígena que estava presente, eu falava sobre ministérios lá, durante 3 dias também. Então, é claro, tinha 2 tribos indígenas lá, com indígenas mesmo e os chefes deles lá, né? E eu lembro que um dos chefes disse para o bispo, que participou também o tempo todo, ele disse para o bispo: agora, Dom Zenildo, eu sei o que é ministério e sei o que é serviço. Eu sei que todo ministério é serviço, mas sei que nem todo serviço é ministério. Pode deixar, vou colocar isso na minha comunidade. Então, acho que é um exemplo bom, sim, da sede, da vontade de ser, né, uma comunidade viva. E as comunidades são muito vivas, né? Do sim, jeito da cultura deles, mas são muito vivas. Sim. E como disse, e aí tem a igreja, né, dá um testemunho bonito naquela região, né, de pessoas que, né, a gente vê pessoas do mundo todo lá, né, que padres, né, de vários países, né, congregações de irmãs, né, a gente vê muito forte a presença de Deus, né, através da igreja naquelas regiões, né. Quem se põe a ser missionário numa região daquela lá, ele tem que ser missionário mesmo, né? Porque ele não vai ter o conforto que tem quando você está perto de um centro urbano já bem estruturado, bem organizado. Lá não tem, né? Se você precisar ir no médico, você bem sabe, você tem que andar no mínimo 1 dia de barco, no mínimo, né? Para poder chegar até um lugar que tenha um recurso um pouco melhor, né? Um pouco melhor. Então precisa ser missionário mesmo, né? Você chega numa região daquela, está acostumado a consultar e-mail de meia em meia hora, lá você não vai ter isso,
né? Vai conseguir sim, mas não é nesse ritmo nosso. Então, eu acho que quem está lá é porque quer algo mais. Eu acho que é uma vivência batismal muito bonita dos sacerdotes religiosos e dos leigos também, que estão lá. Sim. Eu digo que nem hoje as coisas estão, cada dia, né, vai tendo mais possibilidade, a questão do transporte, da comunicação, mas a gente vê no século passado, né, tantos missionários que vieram às vezes da Europa, de tantos lugares e deram a vida, né, e lá em Tefémia tem um cemitério lá dos religiosos lá que vieram, morreram e deram a vida naquela terra, né, a gente vê tanto testemunho bonito, né. Então, os redentoristas mesmo são lá da fundação no Amazonas, são americanos, né? E olha, eles vinham lá sem falar o português, né? Ou como se dedicaram. Ainda tem pelo menos um desses lá em Manaus ainda, né? E aí, ficaram só em Manaus? Manaus é uma cidade grande, uma cidade boa, mas não é aquela cidade também, né? Ela tem lá suas grandes dificuldades, uma pobreza também bastante grande, né? Pelo menos é o que me apareceu olhando assim, né? Mas é um povo que está lá. Então, enfrentar essa situação, sair de uma situação cômoda até ir para lá, precisa esse espírito missionário. Em se falando dos redentoristas, eles então abraçaram lá a diocese de Coari, né? Construíram lá comunidades, etc., durante muitos anos. Claro, a cidade hoje é outra e está lá, né? Coari, ela está bem no lago do Rio Solimões, né? Sim. Onde tem lá também extração de petróleo, essas coisas todas lá. Então, é um lugar também bastante complexo também para lidar lá. Sim. Falando um pouco aí agora sobre o projeto desse final de semana, né? Desde que a gente retornou lá da Amazônia, né, o senhor já veio, acho que foi 2019, né, no início, fazer um trabalho conosco, lá em Francisco Morato, e devido à pandemia a gente não conseguiu mais, né, agendar nenhum trabalho, e agora com a pandemia, né, com essa situação um pouco mais tranquila, né, a gente está retomando a caminhada, né? Sim. Então o senhor está vindo aqui, né, aqui na nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus hoje, né, com uma formação, né, sobre o batismo, a missão. E amanhã o senhor tem um tema bonito para trabalhar com os ministros da palavra, né? Que é Nossa Senhora Aparecida, Maria como discípula missionária. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho então sobre essa formação, né? O tema é este, o batismo e a missão. Amanhã, olhando para Nossa Senhora como esta missionária também do Reino de Deus, né? Claro, escolhida por Deus. E não há dúvida nenhuma que ela é protótipo de evangelho e de evangelizadora para nós, né? Então, é um tema, os dois temas, tanto de hoje à noite como o de amanhã, são temas muito pertinentes. Ou seja, a gente tem que pensar com seriedade sobre eles, porque está ligado profundamente ao nosso batismo, né? Batismo é da graça de Deus, claro que recebemos, mas ele é fundamentalmente missionário. Ser batizado significa ser fundamentalmente missionário, ou missionária, claro, né? Porque nós nos assemelhamos à mesma missão de Jesus pelo batismo que recebemos, né? Então, não resta dúvida que a gente espera, deseja, e sem dúvida, com a graça de Deus, será isto, um momento de crescimento muito bom, muito grande para quem participar, né? Porque quem vem participar vem porque quer algo mais. Sim. Né? Não é o novidadeiro, quer algo mais, isso é importante. Sim. Nesses anos de redentorista, né, no caminhar da igreja, como que o senhor vê o papel, né, da devoção à Nossa Senhora, né, o papel dos redentoristas, nesse caminho de evangelização do nosso povo? Como que o senhor sentiu esses anos? Nossa Senhora é a presença da ternura de Deus na vida do povo, né? Minha experiência de santuário é bem isto. Quando o povo que vai ao santuário, ele vai em busca de Deus, mas
o Deus que é mostrado, sem dúvida nenhuma e sem nenhum erro teológico, é mostrado por Maria, né? Ou seja, Maria quer mostrar o Deus que é Pai, o Deus que é misericórdia. Por isso o gesto de Maria, o olhar de Maria é um olhar que contempla cada peregrino, cada um de nós. Então ela passa para nós esse Deus que é Pai, e o Pai que Jesus mesmo nos ensinou, né? O Deus que é Pai, o Deus que é misericórdia. Então quando Maria diz, fazei em bodas de Caná, fazei o que ele vos disser, é o mesmo que ela está dizendo para nós. Então o papel de Nossa Senhora é arrastar a gente para junto de Deus e para junto de seu Filho, para que a salvação se realize em nós, né? E depois esta imagem terna de Maria, no mundo que busca autossuficiência, o individualismo, este mundo enraivecido que nós estamos vivendo, né? Onde a violência aumenta, onde a intolerância está aí tão viva entre nós, esta ternura da pessoa de Maria nos diz muito, é uma ternura profética entre nós. Tá. Então agradecer ao Padre Ferdinando, né, por mais esta vez estar aqui conosco, né? A gente fez o convite para estar conosco aqui na Diocese de Bragança, e mais uma vez o senhor está aqui então para fazer esse trabalho, né, ajudar a gente a ter esse encontro com Deus, né? E dar os parabéns para o senhor, né, por esse trabalho da Editora Santuário, né, esse caminhar da igreja, né, pelas paróquias do Brasil, né, como o senhor falou, né, é ser essa presença missionária, né, é esse chamado do Papa Francisco, né, a gente sair e, né, ir ao encontro das pessoas, né, e a gente sabe que não é fácil, né, a gente se sair e ir ao encontro, e o senhor está dando esse testemunho dessa igreja missionária para nós. Então, Deus abençoe, então, e um bom encontro para todos nós aí, né? Tá bom, Deus abençoe você e vamos lá firme. Tá, joia. Fala um tchauzinho só. Tchau, tchau. Oh, Deus a mulher falou assim, padre, esse povo todo aí não vem nada, você vai ver. Levantaram a mão, mas não veio não. Vem ninguém, garanto para o senhor. O colega falou, tá bom, a senhora vem? Ah, vem. Pode ter certeza que eu venho. Daí ele disse, tá bom, a senhora vem, eu vou estar, eu vou. Comissão missionária diocesana. Este nome precisa guardar. Como é que é? E a gente resolve dizendo, então, Covid, não é mesmo? Aí todo esse pessoal que já organizou tudo aqui para que a gente pudesse estar aqui agora, né? É uma oração tão bonita também, porque fizeram aí para nós. Dá uma salva de palmas para nós. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo
preciso é o teu amor, Senhor. Tenho alma missionária